Começa agora o Gospel News. Hoje é quarta-feira, dia 24 de dezembro de 2025. E eu sou Karen Crisóstomo. Nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube, Rede Gospel TV Oficial, com as principais notícias do Brasil e do mundo. O Supremo Tribunal Federal autorizou nesta terça-feira que o ex-presidente Jair Bolsonaro deixe a prisão na quarta-feira para se submeter a uma cirurgia de hérnia inguinal em 25 de dezembro. As informações constam em um documento ao qual a AFP teve acesso. Bolsonaro ainda sofre com as sequelas da facada que recebeu em 2018, que exigiu diversas cirurgias de grande porte. A nova cirurgia de Bolsonaro foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, que presidiu o julgamento em que o ex-presidente foi condenado em setembro a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado. A autorização veio após avaliação médica da Polícia Federal, que concluiu que a cirurgia era justificada. Bolsonaro, de 70 anos, está detido sob custódia na Polícia Federal desde o final de novembro. Ele vai ficar internado no hospital DF Star, em Brasília, onde já foi submetido a outras cirurgias. A Rússia e a China criticaram duramente no Conselho de Segurança da ONU a pressão militar e econômica dos Estados Unidos sobre a Venezuela, que chamaram de comportamento de cowboy e intimidação. Os Estados Unidos, que mantêm uma frota de guerra no Caribe desde agosto, anunciaram recentemente um bloqueio naval para evitar a exportação de petróleo venezuelano. O presidente americano Donald Trump acusa Caracas de usar a venda de petróleo para financiar o narcoterrorismo, o tráfico de pessoas, os assassinatos e sequestros. A Venezuela nega envolvimento com o narcotráfico e afirma que Washington busca derrubar seu presidente Nicolás Maduro para tomar as reservas de petróleo venezuelanas, as maiores do mundo. Os atos cometidos pelos Estados Unidos violam todas as normas fundamentais do direito internacional, afirmou o embaixador russo na ONU, Vassily Nebenzia, que descreveu o bloqueio como uma agressão flagrante. A responsabilidade de Washington também se evidencia nas consequências catastróficas dessa atitude de cowboy, acrescentou o embaixador durante uma reunião de emergência solicitada pela Venezuela com o apoio principalmente de Moscou e Pequim. O envio de navios de guerra ao Caribe e o bloqueio naval por parte dos Estados Unidos representam a maior extorsão conhecida em nossa história, afirmou nesta terça-feira o embaixador da Venezuela na ONU, Samuel Moncada. Estamos diante de uma potência que atua à margem do direito internacional, exigindo que nós venezuelanos abandonemos nosso país e o entreguemos. Trata-se da maior extorsão conhecida em nossa história, afirmou Samuel Moncada perante o Conselho de Segurança da ONU. A economia dos Estados Unidos registrou um forte crescimento de 4,3% na projeção anual no terceiro trimestre de 2025. Na comparação com o segundo trimestre, o crescimento foi de 1,1%. O produto interno bruto, a soma de tudo que é produzido na economia, foi impulsionado principalmente por um aumento do consumo, pelas exportações e pelos gastos públicos, parcialmente compensados para baixo devido a uma queda do investimento. Nos Estados Unidos, o Serviço de Estatísticas do Departamento de Comércio prioriza a medição trimestral do produto interno bruto na projeção anual, uma estimativa em 12 meses se forem mantidas as condições no momento da coleta de dados. Os analistas esperavam uma moderação da atividade, com um aumento anualizado do PIB em torno de 3,2%, frente a 3,8% no trimestre anterior, segundo os consensos publicados pela MarketWatch e pela Trading Economics. Os dados divulgados nesta terça, uma estimativa preliminar, são publicados com quase 2 meses de atraso, devido à paralisação que suspendeu o trabalho das agências de estatística devido à falta de orçamento. O presidente Donald Trump afirmou nesta terça que os novos dados demonstram que as políticas de sua administração, em particular suas polêmicas tarifas aduaneiras, estão funcionando. Os economistas erraram, mas Trump e alguns outros gênios acertaram, afirmou o presidente americano a respeito do crescimento do PIB no terceiro trimestre. A Suprema Corte dos Estados Unidos impôs um revés à ofensiva migratória do presidente Donald Trump ao bloquear o envio, ordenado por ele, de tropas da Guarda Nacional a Chicago. Trump alega que a Guarda Nacional é necessária para combater o crime e proteger agentes de imigração e suas instalações na terceira maior cidade do país, governada por democratas. Controlada por conservadores com 6 dos 9 magistrados, a Suprema Corte rejeitou um recurso contra a ordem de envio apresentado pelo governo, o que é bastante incomum desde o retorno do republicano à Casa Branca, em janeiro.
O presidente republicano enviou tropas da Guarda Nacional a 3 cidades governadas por democratas nesse ano: Los Angeles, Washington e Memphis, mas suas tentativas de fazer isso em Portland e Chicago ficaram travadas nos tribunais. O governador de Illinois, J.B. Pritzker, e o prefeito de Chicago, Brandon Johnson, ambos democratas, se opuseram firmemente ao envio das tropas. Cerca de 300 integrantes da Guarda Nacional permanecem na região de Chicago, mas não participam de operações. A justiça americana autorizou a administração do presidente Donald Trump a aplicar uma taxa de $100 mil, cerca de R$550 mil, a vistos de trabalho muito utilizados na área tecnológica. A decisão é considerada um duro golpe ao setor. O republicano anunciou em setembro a medida relativa aos vistos H-1B, que permitem o trabalho de estrangeiros com qualificações específicas, como cientistas, engenheiros ou programadores nos Estados Unidos. Em uma decisão de 56 páginas, a juíza distrital Beryl Hall concluiu que Trump, como presidente, tem ampla autoridade legal para abordar o tema, um problema que ele percebe como uma questão de segurança econômica e nacional. A juíza, no entanto, reconheceu que a medida poderia infligir um dano significativo às empresas americanas e às instituições de ensino superior. Quando foi anunciada, a taxa de $100 mil deu às empresas apenas 36 horas de aviso antes da entrada em vigor, o que provocou grande confusão sobre como funcionaria e quem seria afetado. A taxa para o visto H-1B faz parte de uma ofensiva migratória mais ampla de Trump, que iniciou uma campanha contra os imigrantes desde seu retorno à Casa Branca. A decisão afeta em grande medida o Vale do Silício. O presidente já afirmou que há abuso do sistema de vistos para substituir trabalhadores americanos por estrangeiros dispostos a trabalhar por salários menores. O parlamento da Venezuela aprovou uma lei que prevê até 20 anos de prisão para quem promover o apoio dentro do país a bloqueios navais e atos considerados de pirataria, uma referência às apreensões de seus petroleiros pelos Estados Unidos. O projeto foi aprovado por unanimidade pelo partido do presidente Nicolás Maduro, que tem maioria absoluta na Assembleia Nacional. A Lei de Proteção de Liberdades de Navegação e Comércio frente à pirataria, bloqueios e outros atos ilícitos internacionais foi proposta logo após o confisco pelos Estados Unidos, no último sábado, de um navio-tanque transportando petróleo venezuelano. Outro petroleiro tinha sido apreendido em 10 de dezembro e a perseguição de um terceiro ocorreu no domingo, sem que se saiba mais detalhes sobre essas operações. A nova lei prevê prisão de 15 a 20 anos. O texto prevê ainda a imposição de multas de até 1 milhão de euros, o equivalente a 6,5 milhões de reais, e a apreensão de bens. Maduro qualifica a ação dos Estados Unidos de pirataria naval criminosa e insiste que o objetivo do governo americano é derrubá-lo. Leis parecidas já punem também com prisão e multas quem favorecer, por exemplo, as sanções internacionais contra o governo venezuelano, como a ganhadora do Nobel da Paz, Maria Corina Machado, que também se pronunciou a favor da estratégia de Trump no Caribe. A Venezuela produz diariamente cerca de 1 milhão de barris de petróleo, está sob embargo desde 2019 e, por isso, destina boa parte de suas vendas ao mercado paralelo, com descontos elevados. O primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez se reuniu com familiares de espanhóis presos na Venezuela. Os detidos são José Maria Bassoa e Andrés Martínez Adasme, presos em setembro de 2024 em Puerto Ayacucho, acusados de organizar um complô para atacar o presidente Nicolás Maduro. Eles foram capturados juntamente com 3 americanos e um tcheco. Também estavam presentes familiares de Miguel Moreno da Pena, que foi preso em junho passado a bordo de um barco que buscava os restos de antigos naufrágios no Caribe. Mas, segundo as Forças Armadas venezuelanas, a embarcação estava realizando pesquisas científicas sem permissão em águas territoriais do país. De acordo com um comunicado da presidência espanhola, Sánchez disse às famílias que o governo espanhol vai continuar trabalhando e empreendendo esforços diplomáticos em todos os níveis para garantir a libertação e a repatriação dos espanhóis, que foram submetidos a detenções arbitrárias sem base legal. A Espanha tem sido um destino para figuras importantes da oposição venezuelana que fugiram do país, como Edmundo González Urrutia, que, segundo a oposição, venceu as eleições de julho de 2024 contra Maduro. O governo espanhol defende uma política de solução negociada para a crise na Venezuela. A Defensoria Pública informou que os 18 soldados colombianos que foram sequestrados durante uma operação contra o grupo guerrilheiro ELN foram libertados.
As tropas foram cercadas por quase 200 pessoas e transferidas à força para uma reserva indígena no departamento de Chocó, no noroeste do país, perto da fronteira com o Panamá, disse o ministro da Defesa, Pedro Sanches. Moradores entregaram os soldados na segunda-feira a uma comissão humanitária formada por representantes da Igreja Católica e da Defensoria Pública, de acordo com uma publicação nas redes sociais do órgão estatal responsável pela proteção dos direitos humanos. Um vídeo divulgado pela Defensoria Pública mostra os soldados recolhendo seus equipamentos táticos e armas. É frequente a detenção temporária de militares e policiais em áreas da Colômbia controladas por grupos armados que não possuem supervisão governamental. O ELN, o Exército de Libertação Nacional, controla importantes regiões produtoras de drogas na Colômbia. O grupo guerrilheiro mais antigo, ainda em atividade nas Américas, desafia o presidente de esquerda, Gustavo Petro, após o fracasso das negociações de paz. O presidente eleito do Chile, José Antônio Kast, conversou em Quito com o presidente do Equador, Daniel Noboa, sobre o interesse bilateral de combater o tráfico de drogas e a migração irregular. Kast, de extrema-direita, é simpática ao governo equatoriano, com o qual compartilha o projeto de empregar a linha dura contra o tráfico de drogas e o crime organizado. O político de 59 anos, que vai suceder a Gabriel Boric, afirmou que o que buscamos é coordenação e trabalhar em conjunto para enfrentar esses flagelos. A equipe de Kast disse que a conversa com Noboa também girou em torno da crise migratória e os desafios em matéria de segurança e desenvolvimento comercial entre os dois países. Se referindo aos cerca de 300 mil imigrantes irregulares no Chile, em sua maioria venezuelanos, Kast propõe coordenar com outros presidentes da região a criação de um corredor humanitário de devolução dessas pessoas para seus países de origem. O novo líder chileno apoia Noboa em sua prioridade de reforçar a segurança, em um momento em que o Equador sofre picos históricos de violência. O chefe do Estado-Maior da Líbia, Mohamed al-Haddad, morreu nesta terça-feira em um acidente aéreo após deixar Ankara, na Turquia. O anúncio foi feito pelo governo líbio, reconhecido pela ONU, depois que as autoridades turcas informaram ter localizado a aeronave. O avião, modelo Falcon 50, perdeu o contato cerca de 40 minutos após a decolagem de Ankara. Os destroços foram localizados no distrito de Aymana. O premier líbio, Abdelhamid Deiba, lamentou em sua página oficial no Facebook a morte do general. Segundo as autoridades, o piloto do avião, que transportava 5 pessoas, pediu para fazer um pouso de emergência perto de Haimana. O governo de União Nacional de Deiba decretou 3 dias de luto oficial e pediu ao Ministério da Defesa que envie uma delegação a Ankara para esclarecer as circunstâncias do incidente, segundo um comunicado do governo. A Turquia mantém relações estreitas com o governo de Trípoli, o executivo líbio apoiado pela ONU, ao qual oferece apoio econômico e militar. A Líbia está dividida desde a queda do ditador Muammar Gaddafi em 2011. Existem 2 governos rivais, o executivo de Deiba, com sede em Trípoli, e uma administração rival no leste. O sudeste da ilha de Taiwan foi sacudido no final da tarde desta quarta-feira, pelo horário local, por um terremoto de magnitude 6. O fenômeno sísmico foi confirmado pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos. O tremor ocorreu a uma profundidade de 10 quilômetros no condado de Taitung. De acordo com a Agência Nacional de Bombeiros, até o momento não foram relatados danos às redes de transporte da ilha. O terremoto foi sentido também mais ao norte, na capital Taipei, onde alguns prédios tremeram. Taiwan é frequentemente atingida por terremotos devido à sua localização na borda de 2 placas tectônicas, perto do Círculo de Fogo do Pacífico, considerada a zona sísmica mais ativa do mundo. O último grande terremoto ocorreu em abril de 2024, quando a ilha foi atingida por um tremor mortal de magnitude 7,4, que as autoridades disseram ser o mais forte em 25 anos. Pelo menos 17 pessoas morreram nesse terremoto, que provocou deslizamentos de terra e danificou gravemente edifícios em Hualien. No próximo bloco, você vai ficar por dentro do que foi notícia sobre arte e cultura que marcaram o ano de 2025. O Gospel News preparou nesse dia 24 matérias especiais sobre arte, cultura e eventos que ocorreram ao longo do ano. O ano de 2025 foi marcado por grandes perdas no mundo das artes, da moda e da ciência.
A indústria cinematográfica se despediu de atores lendários como Val Kilmer, Gene Hackman, Robert Redford, Claudia Cardinale e Diane Keaton. Também se despediu do cineasta David Lynch, criador de clássicos como Twin Peaks e Veludo Azul. E o ex-lutador Hulk Hogan, que transformou sua habilidade nos ringues em uma carreira de ator, faleceu aos 71 anos. Em dezembro, uma notícia abalou Hollywood. O ator e cineasta Rob Reiner, diretor de sucessos como Harry e Sally, feitos um para o outro, foi encontrado morto ao lado de sua esposa, a fotógrafa Michelle Singer. O filho do casal, Nick Reiner, foi acusado do duplo homicídio. Na música, a morte de Ozzy Osbourne, o príncipe das trevas do heavy metal, provocou uma onda de homenagem de fãs de todas as gerações. Jimmy Cliff, ícone do reggae que ajudou a transformar a música jamaicana em um fenômeno cultural global, também faleceu aos 81 anos. Na Itália, a moda se despediu de seu monarca. Giorgio Armani, cujo legado de elegância e minimalismo moldou a indústria, foi sepultado em Milão. A comunidade científica lamentou a perda de Jane Goodall, pioneira na pesquisa com chimpanzés e símbolo do ativismo ambiental. Na política, Jean-Marie Le Pen, líder histórico da extrema-direita francesa, e o influente ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Dick Cheney, faleceram. Na América do Sul, milhares de uruguaios foram às ruas para se despedir do ex-presidente José Pepe Mujica, figura proeminente da esquerda latino-americana, que morreu aos 90 anos, vítima de câncer de esôfago. Na América Latina, o Peru também lamentou a perda de seu ganhador do Prêmio Nobel de Literatura, Mário Vargas Llosa, aos 89 anos. E o Brasil se despediu do fotógrafo Sebastião Salgado, considerado um grande cronista da condição humana e do estado do planeta. A musicista folk britânica Emily Portman ficou surpresa em julho ao receber uma mensagem de um ouvinte a parabenizando por seu novo álbum. Mas essa história tem um detalhe: a artista não tinha um novo disco e o último havia sido lançado em 2022. And a listener had informed me that there was a new album out under my name, which was Um ouvinte me informou que havia um novo álbum lançado em meu nome, o que foi uma surpresa para mim, já que não lancei nada. Então segui os links e vi que em todas as plataformas online, do iTunes ao Spotify ao Amazon Music, havia um novo álbum digital lançado e estava no meu perfil. E quando o ouvi, percebi que, bem, eu sabia que não era eu, mas percebi que devia haver algum engano, porque não era uma música que eu conhecesse. E ouvindo com mais atenção, percebi que não era um artista de verdade, era um álbum gerado por inteligência artificial. O álbum lançado foi batizado como Orca e baseado em alguns trabalhos anteriores de Emily. A musicista não conseguiu identificar os autores da fraude, mas tudo indica que se fizeram passar por ela usando uma empresa de distribuição que publica músicas na internet em nome dos artistas. I believe what happened was that the new album Orca. Acredito que o que aconteceu foi que o novo álbum Orca foi baseado nos meus 3 álbuns solo e que é muito fácil fazer isso hoje em dia. Você pode baixar um aplicativo, digitar meu nome e dizer: faça um álbum assim, faça uma música assim, e ele vai gerar músicas que se baseiam em todo o meu trabalho protegido por direitos autorais, o que é particularmente perturbador. Work or my copyrighted work, which is particularly disturbing. Do outro lado do mundo, na Austrália, o músico Paul Bender descobriu este ano, nos perfis de sua banda The Sweet Enoughs, 4 músicas que classificou como péssimas, geradas em seu nome por inteligência artificial. O músico ainda encontrou diversos álbuns suspeitos, principalmente nos catálogos de artistas falecidos, como a cantora escocesa Sophie, que morreu em 2021. Hoje em dia, o mundo inteiro está cada vez mais inundado por lixo sem esforço. E honestamente, acho que meu desprezo por pessoas que fingem ser artistas sem terem feito nenhum trabalho para desenvolver uma prática artística é um desprezo profundo que só aumenta a cada dia, infelizmente.
It's a deep disdain that only grows by the day, unfortunately. Bender decidiu lançar uma petição no Change.org, incentivando as plataformas a reforçarem sua segurança. Até o momento, a petição já conta com mais de 24 mil assinaturas. Emily Portman e Paul Bender pediram às diversas plataformas que removessem as músicas fraudulentas, o que levou entre 24 horas e 8 semanas, mas não entraram com processos judiciais. Em meio às preocupações com a IA, os dois artistas estão de fato trabalhando em novos álbuns. Fala a verdade. Vendo essa senhora de 81 anos se preparando para dar uma entrevista em Estocolmo, você poderia imaginar que era para explicar como é trabalhar como DJ? Mais do que isso, para falar sobre como é fazer muito sucesso nas pistas de dança? A simpática aposentada sueca explica como uma nova e dançante carreira começou. Jag utbildade mig till aerobikinstruktör. Eu me formei como instrutora de aeróbica. Me dedicava muito aos movimentos e à música. As pessoas adoravam minha música e eu a mudava a cada sessão. Um belo dia me ouvi dizendo que achava que ia me tornar DJ. Aí aconteceu que uma amiga tinha um filho que passou a me dar aulas particulares. Depois de apenas 3, eu era DJ. Embora ainda não fosse, já sabia como a arte funcionava. Och sen var jag DJ, fast det var jag inte, men jag visste hur hantverket var. Todo DJ tem um nome artístico, e no caso dela, Gloria é uma espécie de homenagem. Varje spelning, från dag nummer 1. Todos os shows, desde o primeiro em que toquei, começam com Gloria Gaynor, I Will Survive. Acho a letra boa, acho a música boa, acho o ritmo bom, é super bom. Den är superbra. Manson decidiu se tornar DJ aos 62 anos após a morte do marido, de quem cuidou diariamente durante 9 anos. Começou a ir em boates para ver como era o trabalho e descobriu que não havia discotecas abertas antes das 11 da noite. Todas eram voltadas para os jovens. Surgiu então uma outra ideia, tocar músicas para pessoas com mais de 50 anos. Hoje em dia, os sets dela começam às 6 da tarde e terminam por volta das 11. Ela é simplesmente fantástica. Com essa idade e essa energia, traz tanta alegria e amor para todas as pessoas que estão aqui. Antes não era assim. Quer dizer, se você tem mais de 55 anos, não é tão fácil encontrar um lugar para ir. E a Gloria acabou por começar isso para todas nós. Ex-cantora de jazz, designer de roupas e dona de um centro de jardinagem, DJ Gloria é imbatível no que se propõe a fazer. Mesmo assim, não consegue atender todos os pedidos, como se isso fosse um problema. Gloria é a melhor DJ que já tivemos na Suécia. Ela tem mais de 80 anos. Ela promove todas essas mulheres. Ela as fortalece. Olhe para elas. Elas são jovens para sempre. Amo ela. Com datas fechadas com 1 ano de antecedência, DJ Gloria prepara suas playlists na mesa da cozinha. A partir daí, é só esquentar os cinquentões. Qual a relação entre lixo e música? Itens jogados em um aterro sanitário em Assunção, no Paraguai, podem virar um instrumento. Latas de combustível ou de tinta, caixas de frutas, canos de água e outros resíduos dão forma a violinos, violões e flautas. O diretor da Orquestra de Instrumentos Reciclados de Cateura, técnico ambiental e músico Fábio Chaves, foi trabalhar no aterro sanitário há 18 anos e começou a ensinar às crianças da comunidade. A ideia era atrair os menores em situações difíceis no bairro perigoso. Ele não imaginava que nasceria a peculiar orquestra de 60 pessoas. Nesta comunidade, por supuesto, a característica era o reciclado da basura.
Nessa comunidade, é claro, a reciclagem de lixo era uma prática comum, então usamos esse mesmo princípio para construir instrumentos musicais, como uma opção para as crianças aprenderem. Nesses 18 anos, conseguimos montar uma escola de música e criar uma orquestra com instrumentos reciclados que claramente atraiu a atenção do mundo inteiro, não só pela curiosidade dos instrumentos, mas também pelo talento que esses jovens têm em transformar lixo em música. Talento e a destreza que têm estes jovens e niños em transformar a basura em música. O grupo, formado por jovens de famílias pobres da região de Cateura, já foi convidado pela embaixada de seu país no Reino Unido para tocar em Londres para mais de 200 diplomatas, parlamentares e empresários. O diretor explica que a renda vem dos concertos e parte dela é investida na comunidade do aterro sanitário e nas crianças que frequentam a banda. Aprendem praticamente desde zero com nós, em sua maioria, e vão ganhando. Eles aprendem praticamente do zero e ganham uma vaga na orquestra. Claro, com apresentações locais, primeiro no Paraguai e na própria comunidade. Eles se candidatam para formar a banda e depois fazem turnês pelo mundo. Em Londres, estou acompanhado de 10 membros, mas são 60 que já fazem parte da orquestra e 450 que estudam música com este sistema em Cateura. 450 os que estudam música com este sistema em Cateura. Os paraguaios ficaram incrédulos com os corredores do luxuoso palácio Lancaster House, em Londres, e deram um show com seus instrumentos sustentáveis. A música e o projeto de Chaves incentivam os jovens a descobrir ainda mais a arte. Fábio Chaves foi meu primeiro maestro em guitarra. Luego estudei violino. Fábio Chaves foi meu primeiro professor de violão. Depois estudei violino e ele me abriu as portas. Me disse no começo que tinha um projeto importante e daria oportunidade para as crianças realizarem seus sonhos na música. E eu achei fantástico. Estou dentro de todo o meu coração. Fizemos música e preparamos os instrumentos, mas nunca pensamos que isso criaria uma ponte que nos levaria tão longe. Preparamos os instrumentos, mas nunca pensamos criar como um puente e chegar até aqui. Em Assunção, o lixo vira arte e ainda consegue transformar a vida de muitos paraguaios. Uma iniciativa que é música para o ouvido do meio ambiente. Um momento especial para a música erudita. 2 composições para órgão foram identificadas na Alemanha como obras de Johann Sebastian Bach. 3 décadas após sua descoberta, elas foram tocadas pela primeira vez em mais de 3 séculos em Leipzig. Das erste Stück, also es handelt sich 2 Chaconnen, also 2 Werke mit einer... Estas são 2 chaconas, ou seja, 2 obras com uma linha de baixo ostinato que se repete constantemente. E sobre ela, a mão direita toca variações. Essas chaconas eram muito populares entre os organistas do círculo de Bach. O próprio Bach escreveu uma obra importante, a Passacaglia em Dó menor, que é construída seguindo esse princípio. E agora, eu diria, examinei centenas de chaconas daquela época e somente Bach pegava o tema da chacona, esse tema do baixo, e o transpõe para um som mais agudo. Kommt es einmal vor, dass das Chaconnen-Thema, dieses Bassthema nimmt und in eine höhere Stimme versetzt. Peter Vone explicou que a chacona em Ré menor, com o número BWV 1178, e a chacona em Sol menor, com o número BWV 1179, puderam finalmente ser atribuídas ao compositor após mais de 30 anos de pesquisa. O próprio musicólogo descobriu os manuscritos de época na Biblioteca Real da Bélgica, em Bruxelas, em 1992. Me concentrei quase exclusivamente nessas peças. Editei-as, verifiquei cada nota novamente e assim por diante. E agora, eu diria, estou 99,9% confiante nelas. As 2 obras foram interpretadas pela primeira vez em público pelo organista holandês Tom Koopman, presidente do Arquivo Bach, na igreja de Santo Tomás de Leipzig. O Ministério da Cultura alemão classificou o evento como uma sensação internacional e um grande momento para o mundo da música. Um novo museu na Cidade do México revela o lado íntimo e a tradição familiar da artista Frida Kahlo, além da dor e da severidade de muitas de suas famosas pinturas.
A Casa Kahlo abriu recentemente na capital do país, por iniciativa de uma sobrinha neta e 2 sobrinhas bisnetas da icônica pintora mexicana. O que esta casa faz e fala é a raiz do sobrenome, é a família Kahlo. Vamos também conhecer o significado de palavras como amor, família, México, pintor, artista, mural e outras. Ou seja, a semiótica do significado de todas essas palavras é muito melhor compreendida à luz deste museu. Os afetos, a delicadeza de expressões artísticas muito diferentes e o amor pelas tradições mexicanas se combinam nas memórias e peças expostas, repletas do espírito de uma família onde as mulheres deixaram sua marca pelo caminho. É uma Frida tia, uma Frida filha. É uma Frida situada na intimidade e segurança de uma família. Localizado no tradicional bairro de Coyoacán, no sul da cidade do México, o local passou por várias transformações na história da família Kahlo. Foi a casa dos pais de Frida, local de animados encontros de parentes e amigos e ateliê para os jovens alunos da pintora. A residência também foi onde morou a irmã Cristina, chamada pela artista de a outra metade da sua vida. A estreita relação entre as duas tem um espaço importante na exposição, já que a casa era um refúgio de sororidade para a pintora em momentos críticos, tanto emocionais como relacionados à sua saúde frágil. Não sabia muito sobre a Frida, conhecia o que a maioria sabe sobre suas pinturas, mas acredito que com este museu dá para aprender mais sobre ela, não apenas como artista, mas como a mulher que Frida foi. Acho que é algo que todos deveriam saber. A mostra inclui 9 obras originais e incontáveis objetos pessoais, além de fotografias tiradas pelo pai Guillermo Kahlo. O acervo é enriquecido por elementos digitais multimídia. Em contraste com a Casa Azul, museu ambientado na residência da artista e do marido, o muralista mexicano Diego Rivera, a Casa Kahlo é mais um olhar sobre a vida e a arte dessa artista sem igual. Milhares de visitantes foram ao Grande Museu Egípcio do Cairo para conhecer a coleção quase completa dos tesouros de Tutankhamon, apresentada pela primeira vez ao público. Selecionada e conservada ao longo de quase 2 décadas, a coleção foi aberta ao público 3 dias após a suntuosa cerimônia de inauguração do museu, no sábado. Uma imensa galeria de 4 níveis foi concebida para abrigar mais de 4.500 peças do túmulo real, descoberta em 1922 pelo arqueólogo britânico Howard Carter durante uma escavação no Vale dos Reis, no Alto Egito. A famosa máscara real de ouro está em destaque entre os objetos funerários confeccionados para, segundo a tradição, acompanhar os mortos no outro mundo. O que estou sentindo do meu povo hoje, alguns deles estão chorando quando chegam perto da máscara e tiram uma selfie com ela, é incrível. Antes não era permitido que ninguém tirasse uma foto, mas hoje todos tiram uma foto com o rei, vem o ouro e tudo mais. Realmente descobrimos esse tesouro em 1922 e em 2025 é como se o tivéssemos descoberto novamente. Todos vão ficar felizes em ver isso hoje. A múmia de Tutankhamon continua descansando em seu túmulo no Alto Egito, mas seu sarcófago de quartzito vermelho, contendo um conjunto de 3 caixões inseridos um dentro do outro, sendo o menor deles de ouro maciço e pesando 110 quilos, está exposto no novo museu. Viemos em uma viagem de amigas esta semana para ver a inauguração do Grande Museu Egípcio e vimos a exposição do rei Tutankhamon. Foi incrível, me fez chorar. Foi a coisa mais incrível que eu já vi. Na verdade, eu posso chorar de novo. As causas da morte do faraó aos 19 anos em 1324 a.C., após 9 anos de reinado, geraram anos de debates. Testes genéticos e estudos radiológicos realizados no início do século XXI atribuíram sua morte à malária, acompanhada de uma doença óssea. O Grande Museu Egípcio custou mais de $1 bilhão, aproximadamente 5 bilhões e 300 milhões de reais, e possui um acervo de 100 mil artefatos, dos quais metade está exposta. Entre os destaques, o barco solar do rei Quéops, construído há cerca de 4.600 anos e descrito como a maior e mais antiga peça de madeira da história da humanidade. Uma grande passarela para pedestres em breve vai conectar o museu ao local das pirâmides, a mais de 1 quilômetro, no Planalto de Gizé.
As autoridades egípcias veem o museu como um motor para o turismo, uma fonte vital de divisas estrangeiras e empregos em um país que luta para sair da crise econômica. Ele faz pose de herói e a edificação atrás na foto confirma pelo menos um poder de Chen Qianming, a obstinação. Entre os escombros de casas demolidas, a instável torre feita de tábuas de madeira e vigas torcidas simboliza a luta de um homem sozinho contra o sistema. Em 2018, as autoridades demoliram a maior parte da aldeia de Chen, localizada na província de Guizhou, para erguer um projeto turístico. Todos os moradores daqui se mudaram. As casas ficaram vazias e construtores vieram demolir. No caso da nossa casa, não assinamos um acordo de demolição e as autoridades não se atreveram a pressionar isso, mas existe sempre o risco de demolição forçada. Por isso voltei. Após o fracasso do projeto turístico, desafiando uma série de ordens de demolição, Chen construiu andar por andar seu excêntrico edifício, ao mesmo tempo lar e símbolo de resistência. A torre acabou ganhando fama nas redes sociais e o apelido de Casa de Pregos. No ano passado, recebi muitos visitantes. Alguns eram estudantes de arquitetura. Eles disseram que não ousariam pensar ou construir algo assim, porque enfrentariam restrições. Na verdade, nem sequer pensariam nisso, muito menos em construir. Os estudantes ficaram surpresos e maravilhados, porque eu não só pensei como construí. Os andares superiores, onde Chen dorme, balançam ao ritmo do vento, e dezenas de cordas e cabos mantêm a casa ancorada ao chão, dando a impressão de que todo o conjunto pode voar a qualquer momento. Mesmo em meio à aparente instabilidade, a sensação do alto é gratificante, segundo o construtor. Quando estou no topo, sinto paz de espírito e minha visão se amplia. Percebo mais coisas no mundo, como a forma como as montanhas se empilham em camadas à distância. A casa incomum de Chen se tornou ironicamente uma atração turística, principalmente à noite, quando a torre iluminada por lanternas chinesas cria uma atmosfera improvável de magia. Em um espaço modesto, cercado por oficinas mecânicas em uma favela do Rio de Janeiro, crianças e adolescentes se preparam para tentar ingressar na escola Bolshoi no Brasil. Os candidatos têm entre 9 e 13 anos. Seguem as instruções de posturas e movimentos em busca de um sonho difícil de virar realidade, mas não impossível. O processo seletivo é rigoroso. 142 meninas e 8 meninos de vários projetos sociais fizeram o teste no Rio, mas pouco mais de 10 foram selecionados para a prova final em outubro. São 40 vagas disponíveis no país para o novo curso na Escola Bolshoi em Joinville, Santa Catarina. A ideia da escola, a única filial do famoso balé fora da Rússia, surgiu após uma turnê em 1996, quando os diretores aceitaram uma proposta do prefeito de Joinville para exportar sua técnica e missão social para lá. A instituição foi inaugurada em 2000. Silvana Albuquerque, gerente de seleção, orienta e observa tudo atentamente. Um dos trabalhos mais importantes que o Bolshoi tem, inclusive está no DNA do Bolshoi, é buscar e oportunizar esses talentos que muitas vezes não têm a menor condição de chegar na escola em Joinville. O Complexo do Alemão é um conjunto de favelas controladas por organizações criminosas, onde é comum ver homens armados. Tentar melhorar de vida é um objetivo das crianças e das famílias delas. O meu sonho é sair do Alemão, representar o Brasil, sendo reconhecida por uma bailarina profissional. E esse é o meu sonho. A transformação de vida dessas famílias foi muito impactante. Eu tenho uma das mães que assim que ela dormiu pela primeira noite em Joinville, ela me ligou às 8 horas da manhã, falando: Ellen, eu acordei ao som de passarinhos e não de tiros. Vitor Santana da Silva, de 9 anos, ingressou no balé há pouco mais de um ano, após se formar em ginástica artística, onde tinha um futuro promissor. A vocação foi selada quando conheceu Luiz Fernando Rego, um jovem de 24 anos que cresceu no Complexo do Alemão e atualmente dança no prestigiado Dance Theatre of Harlem, em Nova York. Fazer tudo bonito e me esforçar muito porque eu quero chegar onde que o Luiz Fernando está. A história de Luiz Fernando se tornou um exemplo e uma esperança para muitas crianças no Brasil. Ele começou no Vi Dançar aos 12 anos e, após enfrentar preconceito e bullying, conquistou uma vaga no Bolshoi em Joinville.
Hoje divide o palco com bailarinos de renome mundial. Acordo todos os dias pensando neles, pensando nas crianças do projeto Vi Dançar, pensando no Bolshoi. Eles são a minha razão de estar aqui. Sou grato a eles e penso nisso todos os dias. Eles são a razão pela qual meu sorriso está sempre estampado no rosto. A escola Bolshoi em Joinville oferece bolsas de estudo integrais graças ao apoio do governo e a contribuições privadas. Hoje, 3 em cada 4 dos quase 500 formandos trabalham como dançarinos profissionais em 26 países. E o Gospel News desta quarta-feira fica por aqui. Eu desejo a todos vocês uma ótima noite, um feliz Natal em família. Amanhã a programação da Rede Gospel está toda recheada com uma programação para você viver o Natal de Cristo. A todos vocês uma boa noite e até amanhã.